Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de O Sentido Correto. Hoje nós vamos falar sobre mais uma passagem que gera bastante dúvida e vários entendimentos populares que, na verdade, não condizem com o significado real da passagem. Antes de qualquer coisa, deixe o seu curtir ou descurtir, tanto faz para o YouTube. É a mesma coisa, você ajuda o nosso vídeo a atingir mais pessoas. Passagem em questão, Deuteronômio, capítulo 29, versículo também de número 29. E o texto diz o seguinte: as coisas encobertas, no hebraico bíblico Nistaroth, ou Nistarot no moderno, pertencem ao eterno nosso Senhor. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta Torá. Muito bem, existem vários entendimentos populares com relação a esta passagem. Algumas pessoas acham que esta passagem se refere a uma proibição contra você estudar ou se dedicar ao ocultismo, a práticas, por exemplo, de divinação, de adivinhação, mediunidade, etc. Outros acham que essa passagem é uma proibição ou pelo menos um desencorajar de entender os mistérios do eterno. A gente não pode entender isso daqui, buscar esse conhecimento, ou não é recomendado fazer isso. A terceira forma popular de entender este versículo é como uma justificativa para conceitos que vão além do conhecimento humano. É absolutamente natural que o eterno, como um ser infinito, não seja plenamente compreendido por nós humanos que somos finitos, que estamos ainda aprendendo, evoluindo, etc. Mas muita gente acha que esta passagem está falando sobre isso. E por fim, existe também o caso de pessoas que, para justificar uma doutrina que é irracional, que é incoerente, que é contraditória, que de alguma forma não faz o menor sentido, então apelam para essa passagem para dizer: não faz sentido, mas é porque o sentido desta recomendação, desta doutrina, disto aqui, é um sentido encoberto e as coisas encobertas pertencem ao eterno. Vamos ver então quais são os erros que existem nessas abordagens e nesses entendimentos populares sobre esta passagem. O primeiro erro diz respeito àqueles que acham que esta passagem contém um mandamento. Por quê? Porque o texto desta passagem não é um mandamento, ele não tem formato de mandamento. Na Bíblia, os mandamentos, eles são sempre ordens muito claras. Faça isto ou não faça aquilo. Exemplos: não adulterarás, Deuteronômio 5:18. Está muito claro aqui o que está sendo ordenado. Ou então, uma coisa um pouco mais narrativa, nós temos em Levítico 8:5. Então disse Moisés à congregação: isto é o que o Eterno ordenou que se fizesse. De um jeito ou de outro, desconfie se alguém te disser que uma coisa é mandamento e o texto não tem cara de mandamento. Por quê? Porque o contexto dos mandamentos é sempre muito claro. Os mandamentos são sempre muito explícitos. Não existem na Bíblia hebraica mandamentos subentendidos ou implícitos. Você vai conseguir perceber que aquilo é um mandamento pelo próprio contexto em que aparece, se não pela própria frase. E aqui nós temos o quê? Uma explicação. As coisas encobertas pertencem ao Eterno. Isso não tem cara de mandamento. Vamos então para o segundo erro. O segundo erro é que esse conceito, a ideia de que se algo é encoberto, então a gente não pode se aproximar, etc., isso contradiz o livro de Provérbios. Muitas dessas interpretações populares sobre determinadas passagens não percebem que elas acabam caindo em contradição com outros trechos. Em Provérbios 25:2, nós encontramos o seguinte: a glória do Senhor está nas coisas encobertas. Mesmo sentido aqui, coisas ocultas, coisas secretas, coisas encobertas, mas a honra dos reis está em descobri-las. Ora,
Se isso fosse um mandamento, se aquela passagem de Deuteronômio 29 fosse um mandamento, as coisas encobertas pertencem ao Eterno, logo não procure as coisas encobertas, né? Por exemplo, eh, a Bíblia hebraica jamais poderia dizer que é uma honra descobrir as coisas encobertas. Seria muito pelo contrário, seria desonroso, você estaria cometendo uma infração e pior ainda, sendo um rei. Então, não faz sentido você imaginar que isso seja um mandamento. E se é honroso, então também não faz sentido desencorajar. Né? Poderia-se pensar, não é mandamento, mas aqui está dizendo melhor não, não se atém a isso. E na realidade, também não faria sentido aqui, porque se é uma honra descobrir coisas encobertas, então como é que poderíamos desencorajar alguém a fazer algo que a própria Bíblia hebraica diz que é uma honra? Bom, vamos ao terceiro erro. Muita gente associa coisas encobertas com práticas ocultistas e não tem nada a ver alhos com bugalhos. O termo prática ocultista ou ocultismo é um termo moderno, ele não aparece na Bíblia hebraica. É verdade que a Bíblia hebraica proíbe várias práticas que hoje são chamadas de práticas ocultistas. Nós temos exemplos em Levítico 19, 26, Deuteronômio 18, 11 e 12, 2 Reis 21, 3, e aí entram naquelas práticas que a gente comentou. De fato, existem proibições contra essas práticas, mas o fato de existirem proibições contra essas práticas não significa que o texto de Deuteronômio 29 e 29 especificamente seja sobre isso. Não é. Até porque, se fosse isso, nós teríamos um problema. Como é que a gente pode dizer que essas práticas pertencem ao Eterno? Muitas dessas coisas são chamadas de abominação aos olhos do Eterno. Então, as abominações são abominações porque pertencem a Ele. Não faz sentido. Novamente, o sentido aqui de Deuteronômio 29 e 29 com relação a coisas encobertas não é esse, não é práticas ocultistas. Volto a dizer, ocultismo é um termo moderno. Na Bíblia hebraica não aparece nenhuma passagem usando essa palavra para tais práticas. E essa mesma raiz, né, esse mesmo radical léxico, samer, tal ou tav, resh, ele é usado por Davi, por exemplo, para dizer: esconde-me debaixo da sombra de tuas asas. Salmo 17:8. Então, a ideia de algo escondido, encoberto, oculto, etc., é no sentido mais literal do termo, tá? Não está se referindo a uma prática de ocultismo. E aí, então, por fim, vamos ao quarto erro, e a gente precisa, então, finalmente entender qual é o contexto, porque o contexto é completamente outro. E o grande motivo pelo qual essas interpretações são equivocadas é porque elas não se atentam para o contexto do versículo. Primeira coisa que nós temos que entender é que o Eterno lida com a nação de Israel no coletivo. Uma série de mandamentos que são dados ali na Torá se referem à maneira como a sociedade israelita deveria se organizar. E o livro de Deuteronômio, mais especificamente, ele é, na sua maior parte, uma repetição das leis nacionais que os israelitas deveriam seguir. Para quê? Para que eles pudessem permanecer na terra. Se eles fossem obedientes, eles seriam abençoados. Tanto o Eterno os protegeria contra, por exemplo, invasões estrangeiras, contra exílio, como também o Eterno garantiria o sustento. É uma região semiárida, é uma região de agricultura e pecuária difícil, então eles precisavam da bênção do Eterno para serem bem-sucedidos. E é exatamente esse o contexto de Deuteronômio 28 e 29. Por exemplo, Deuteronômio 28, 1 até a primeira parte do versículo 2 diz o seguinte: e será que, se ouvires a voz do Eterno teu Senhor, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Eterno teu Senhor te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Repare como ele está falando com a nação de Israel,
com relação às nações vizinhas ali. Terra é aquela região ali, né? Então, se Israel fosse obediente, seria abençoado e teria um destaque com relação às nações vizinhas. E se fossem desobedientes? Se fossem desobedientes, eles não teriam prosperidade na terra, eles teriam dificuldade de se manter e também acabariam exilados. Nós temos já no final de Deuteronômio 28, no versículo 45, e todas estas maldições virão sobre ti, te perseguirão e te alcançarão até que sejas destruído, porquanto não ouviste a voz do Eterno teu Senhor, para guardares os seus mandamentos e os seus estatutos que tem te ordenado. Um pequeno parênteses, quem quiser entender mais sobre isso, nós temos aulas específicas sobre os capítulos das Escrituras. Para maiores detalhes, leia então, se quiser pausa este vídeo, leia Deuteronômio 28 e 29, que esse contexto vai ficar claro. Ora, mas aí nós temos um problema, que é o seguinte: o Eterno tratava o pecado de Israel de forma coletiva. Para a questão de exilar ou não, abençoar ou não, ele não olhava para uma pessoa, ele olhava para a sociedade como um todo. Mas aí nós entramos naquela pergunta, o que fazer então se alguém tivesse em pecado, né? Quer dizer, imagina que o meu vizinho, então eu tô lá, todo preocupado em ser obediente, etc., e o meu vizinho está lá desobedecendo o Eterno, estava, né, caindo na barbárie, na idolatria, roubando, fazendo tudo de errado. E agora, né? Será que eu vou ser exilado por causa daquilo que os meus vizinhos estão fazendo? Bem, como eu disse, o Eterno lida com Israel de uma forma coletiva. Então, o que o Eterno esperava que Israel fizesse? Israel tivesse juízes. Nós temos lá, Deuteronômio 16, 18. Juízes e oficiais porás em todas as tuas cidades que o Eterno teu Senhor te der entre as tuas tribos, para que julguem o povo com juízo de justiça. Ou seja, não é que o Eterno esperava que cada israelita individualmente jamais pisasse na bola. Ele esperava que Israel tivesse um sistema de justiça que coibisse o pecado. Ou seja, a preocupação do Eterno era quanto a Israel tolerar o pecado. Israel só seria exilado, só sairia de debaixo da bênção e da proteção do Eterno, porque maldição essencialmente é isso, né? Então, só se Israel, não se Israel tivesse indivíduos que pecassem, mas só se Israel tivesse pessoas pecando e não fizesse nada a respeito, não tivesse um mecanismo de justiça, né, para ir lá, para coibir, para ensinar a pessoa a fazer certo, para ter mecanismos para conter o pecado, para que isso não se alastrasse, para que isso não se tornasse um problema, enfim. Só se Israel tivesse uma atitude de tolerar o pecado é que isso viria a ser um problema. Mas aí, obviamente, vem uma grande questão. O principal problema começa pelo seguinte: diante de consequências tão graves, quer dizer, se Israel, como uma nação modelo, né, a quem o Eterno cobrava muito justamente por ser um modelo para os demais, se Israel pisasse na jaca, Israel sairia de debaixo da bênção e seria exilado. E há uma coisa muito grave. E aí as pessoas, então, se perguntariam exatamente isso aqui, né? Uma coisa é você saber que o seu vizinho está pecando. Se eu sei que o meu vizinho está pecando, eu vou lá, tento falar com ele. Se não dá certo, eu vou lá nos juízes de Israel, levo o caso, levo a questão, eles tomam providências. Beleza. Agora, e se o meu vizinho estiver pecando e eu não souber? E se as pessoas estiverem pecando em oculto, de forma encoberta, secretamente? E isso poderia gerar um pânico generalizado, né? Você imagina, caramba, você olhar para os seus vizinhos, não sei não, né? Esse cidadão aqui, ele tá com cara de que ele fecha a porta de casa, né? E aí ele frauda a balança com a qual ele vende trigo e ninguém fica sabendo e de repente Israel vai ser exilado porque ele está pecando de forma encoberta, de forma secreta. E essa passagem, então, de Deuteronômio 29, 29,
tem por objetivo justamente impedir que as pessoas entrassem numa vibe de paranoia. Ela responde a essa pergunta. Não se preocupem com as coisas encobertas, façam a parte de vocês. O que está aqui em termos de mandamento, cumpra. Se alguém está pecando de forma encoberta, deixe isso com o Eterno. Esse é o sentido da passagem. A mesmíssima palavra que aparece em Deuteronômio 29, que é a palavra Nistaroth, ou Nistarot no hebraico moderno, ela também aparece com o mesmo sentido no Salmo 19, 12, que diz o seguinte: quem pode, entretanto, ver as próprias falhas? Purificai-me das que me são ocultas. O salmista também está preocupado se ele pecou e não percebeu. Isso também era uma questão que as pessoas tinham preocupação. Tanto é que você tem até o dia das expiações, né? O Yom HaKippurim, que era um dia onde as pessoas pediam perdão justamente pelos pecados involuntários, pelos pecados que não eram conhecidos. E aí, de novo, entra naquela questão. Não, Israel, fica tranquilo. Aquilo que vocês não sabem que está encoberto, deixa que o Eterno vai dar um jeito nisso. Tá? Nós temos um outro exemplo parecido em Números, capítulo 5, versículo 12, a segunda parte até a primeira parte do versículo 13. Quando a mulher de alguém se desviar e transgredir contra ele, de maneira que algum homem se tenha deitado com ela e for oculto aos olhos de seu marido. E aí tem todo o desdobramento dessa questão, de como é que essa questão é trabalhada. Mas, de novo, aqui, veja, a coisa encoberta sendo utilizada, a coisa oculta sendo utilizada para o quê? Para aqueles atos e atitudes que são realizados sem que as pessoas tenham o conhecimento que o outro está fazendo isso escondido, ou até mesmo coisas que as pessoas fazem sem perceber que estão fazendo. E o que significa pertence ao Eterno? Porque nós vimos que essa passagem fala as coisas encobertas pertencem ao Eterno. O que significa isso, então? Alguma coisa pertencer ao Eterno significa que o Eterno vai cuidar, né? É como dizer no português, deixa na minha mão. O que é deixa na minha mão? Não é literal, né? Você pegar um objeto e botar na mão da pessoa. Não, deixa na minha mão é deixa que eu resolvo, não se preocupa, deixa que eu cuido disso. E pertencer ao Eterno, no hebraico bíblico, é uma expressão idiomática utilizada para isso. Você pode ver isso em várias passagens. Eu trouxe aqui apenas 2 exemplos para não ficar muito extenso. A ti também, Eterno, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Salmo 62, 12. Aqui você vê muito nitidamente o sentido de pertencer ao Eterno. Ao Eterno pertence a misericórdia. O que é isso? Não, deixa com o Eterno. O Eterno é aquele que vai exercer a misericórdia. Ele é que vai retribuir cada um conforme ele acha que tem que retribuir. Daniel 9, versículo 7. A ti, o Eterno, pertence a justiça. Ou seja, né, Eterno, nós sabemos que você vai julgar, que tu vais cuidar de tudo, que tu vais julgar todas as coisas. Em outras palavras, quando o texto de Deuteronômio 29 diz as coisas encobertas pertencem ao Eterno, ele está dizendo exatamente isso. Olha, não se preocupe, o Eterno vai cuidar das coisas, dos pecados que estão sendo cometidos secretamente. E isso era importante dizer, porque depois de você ter uma extensa lista de, entre aspas, né, vamos dizer, na falta de um termo melhor, é que maldição no termo bíblico é um pouquinho diferente do português, mas na falta de uma palavra melhor, uma série de maldições, de advertências, etc., o pessoal já, né, naquela ai, né? Aí ele olha para o vizinho, esse vizinho aí tem cara de pecador, né? Vou queimar ele na fogueira, né? Então poderia dar margem a uma enorme paranoia. Então era necessário que isso fosse dito. Não, olha, não fica paranoico, preocupado se o seu vizinho está pecando. Se alguém estiver pecando, deixa na mão do Eterno, que o Eterno resolve. Cuide você de ser obediente. Então, podemos dizer que esse é o verdadeiro sentido da passagem, né? Trocando em miúdos, israelitas, não se preocupem se alguém pecar em segredo. Caso isso aconteça, o Eterno lidará com isso ele próprio. Concentrem-se em fazer a parte de vocês.
Isto é, obedeçam às leis e vocês serão abençoados e não serão exilados. Esse é o sentido correto da passagem. Se você gostou deste vídeo, você aprecia este tipo de trabalho mais aprofundado, mais acadêmico, em cima das escrituras, então não apenas absorva, mas também retribua. Ajude o nosso trabalho a prosseguir. Você pode fazer isso através de uma das contas que aparecem no seu vídeo. As contribuições são voluntárias, evidentemente. Muito obrigado e até o próximo episódio de O Sentido Correto.